Bem, no final de 2006 eu fui transferido do Rio de Janeiro para Santarém, no Pará. E ao chegarmos lá em Santarém, eu fui convidado para ir numa igreja, Igreja da Paz, né? Na verdade, eu já saí do Rio com uma orientação dos nossos pastores para procurar essa igreja. E assim, obedeci, fui para lá e encontrei o pastor Eibe Uber. E ele já estava de malas prontas para ir para Fortaleza, mas eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele me encaminhou para uma célula do irmão Fernando, da irmã Silvia, e eu comecei a dar os primeiros passos naquela cidade, naquela célula abençoada. O que me motivou a continuar participando da célula é ver vidas sendo restauradas, é ver relacionamentos sendo estruturados em Deus, aquilo que aos olhos humanos era impossível, casais que chegaram já com tudo certo para se divorciar e a comunidade ali, a reunião ali dos santos toda semana, o fortalecimento da fé, o discipulado, tudo isso gerando vida e crescimento naquelas pessoas e a desistência de vários divórcios. Isso foi algo que foi muito marcante. Me fez assim, eu preciso pertencer a esse local, porque é como se fosse, como não, é uma cobertura espiritual, porque uma só fé, um só batismo, um só Senhor. E é assim que eu me sinto. Eu me sinto numa grande família, né? Principalmente por não estar no estado de origem, que eu sou carioca, e eu me sinto amada. Todos os estados que eu participei de célula, eu me sentia parte integrante do corpo de Cristo. Na célula, eu consegui me sentir parte da igreja. Eu fui acolhida e percebi que eu estava no meio de pessoas que estavam no mesmo propósito que eu, que era exatamente buscar a Deus e melhorar. Quando a gente entrou na célula, começou a se tornar algo bem mais íntimo, de ficar amigo das pessoas. Então, não ficou só aquela reunião que eu ia para cumprir um rito da igreja. Eu realmente tinha conexões reais com as pessoas. Eu fiz bons amigos dentro da célula. A gente, não só na célula, então a gente começou também a sair momentos além da célula junto. E isso realmente criou uma conexão real, e o que nos faz querer estar lá toda semana, e até mais de uma vez por semana, muitas vezes. Eu não consigo pensar a minha vida fora desse ambiente da célula. Porque hoje pensar em estar fora da célula é como se eu estivesse fora do reino de Deus, se eu tivesse abandonado o Senhor. A célula é a igreja, é a reunião dos santos. Isso tem que ficar muito claro para o povo de Deus. Se nós olharmos nas Escrituras, no início da igreja, ali em Atos dos Apóstolos, as reuniões aconteciam no templo, mas também aconteciam nos lares. E a Bíblia está repleta de exemplos. Quando Pedro, por exemplo, solto da prisão de forma extraordinária pelo poder de Deus, né? O anjo do Senhor vai até lá. Onde é que ele vai? Ele vai para a casa da irmã Maria, onde estava o quê? A igreja do Senhor, que fazia o quê? Constante oração. Quando Paulo não pôde mais pregar, lá no último capítulo, né, de Atos, ele estava numa prisão domiciliar e ele transformou a casa dele numa célula. Ou seja, a célula é a igreja. Eu não posso ficar fora dela. Com os encontros da célula, a gente acaba ficando mais próximo de Deus, a gente consegue conversar e, querendo ou não, um apoia o outro. Agora eu sei que eu não preciso orar sozinha ou lutar as minhas lutas sozinhas, porque eu tenho mulheres junto comigo. Todos os lugares que nós passamos, né, desde Santarém, Curitiba, Porto União e agora em Lages, a célula foi fundamental. Por quê? Numa igreja grande, você passa como simplesmente mais um visitante. Mas quando você passa aí a um local, a um dia determinado, ali começam a ter as comunhões, ali você começa a abrir teu coração e você percebe que você não está sozinho, que tem pessoas do corpo de Cristo para te ajudar, independente do local. Então, a conexão, ela é tremenda e eu sei que nós somos a continuação do livro de Atos. E quando eu olho para uma célula, eu vejo isso. Eu sou a continuação do livro de Atos. E algo muito interessante é quando meu filho chegou aqui, ele só tem 11 anos, e a professora pediu para ele escrever uma cartinha, né, para eles se conectarem com os outros colegas, e colocou: como foi suas férias?
qual o fato mais importante na sua vida? Aí meu filho colocou que ele foi para a praia nas férias, que foi muito legal, que ele conseguiu rever a família, mas que uma das coisas que ele estava sentindo saudade era do PGM, que é Pequeno Grupo Multiplicador, na nossa antiga igreja. E aí ele falou assim, quando eu crescer, eu também quero ter na minha casa um PGM, um Pequeno Grupo Multiplicador, porque eu vejo a minha casa como extensão do reino de Deus. E isso me emocionou muito, porque ele com 11 anos, eu não preciso pregar para ele que ele tem que ter uma célula, ele vive a célula no DNA dele. Então, ter a célula é esse sentimento de pertencimento, é você saber que é o ID de Jesus sendo propagado dentro da tua casa. E às vezes você acha que você precisa de ir para a África, para o Japão, para os Estados Unidos, para falar desse amor. E às vezes o teu vizinho que está ali, que está padecendo. E o meu filho com 11 anos percebeu isso, que a nossa casa é a extensão do reino de Deus. Ao longo desse ano a gente acabou tendo algumas batalhas pessoais, né, na nossa família. E poder contar com o pessoal da célula para orar, para ajudar, foi realmente muito bacana. Todo mundo sempre esteve muito disposto, né, a estar junto, a estar cuidando da gente. Então, isso realmente impactou, assim, ver que eram realmente amigos, as pessoas estavam interessadas na gente. Eu me senti pertencente na célula. Fora todo o acolhimento e todo o amor, eu percebi que as pessoas estavam realmente preocupadas em amar como Cristo e servir também. Irmão, a célula não é reunião só dos membros convertidos e batizados. A célula é a melhor rede que nós temos para acolher muitos peixes. Nossa cidade tem mais de 100 mil habitantes, talvez 200 mil habitantes. Quantas pessoas seriam impactadas se elas tivessem a oportunidade de ir na minha casa ou na sua, ouvir a palavra que pode transformar a vida dela, a eternidade dela e ter o seu nome escrito no livro da vida?